O que o desporto precisa, o motociclismo precisa, é de quem faça o que fez aqui o Diogo, que é pôr as mãos à obra, fazer as coisas, fazer pelos motivos certos, tentar fazer o melhor. Sim, exatamente. Porque não há trabalhos perfeitos, e até quando fazemos de forma amadora, Claro, sem dúvida. não há trabalhos perfeitos, mas esta é toda a história que levou a criar o MX e Números, e depois, passado 10 anos depois, daqui estamos nós. Bem, Jorge, bem-vindo. Que foi difícil da gente conseguirmos aqui combinarmos. Ora, não tinhas tu disponibilidade, ou não tinha eu, mas felizmente já conseguimos aqui encontrar a disponibilidade correta para fazermos o nosso episódio. Mais uma vez, bem-vindo, obrigado por teres aqui aceito o meu convite, por vires aqui até a expor, conhecer a tua história. Obrigado, que é o Jorge Rodrigues, mais conhecido por Jorge Ró, né? Exatamente. Jorge Ró Júnior. E é isso, vamos estar aqui agora a próxima horinha, falar um pouquinho aí da tua vida, vais explicar, tu é que vais falar mais, claro. Claro. Vou fazendo aqui umas perguntas. E é isso, vamos embora aqui no nosso Conversas a Fundo, tá bom? Vamos a isso. Então, Jorge, olha, como é que começou aqui já as duas rodas? Eu sei que já vens de uma família com tradição, com ligação às duas rodas, não é verdade? Se calhar foi fácil ou foi quase inerente? Foi quase inato, porque Exato. O meu pai, quando tinha, no ano em que fez 25 anos de idade, tomou duas grandes decisões. Uma é que ia ter um filho, que sou eu, e outra é que ia começar nesse mesmo ano a fazer motocross. Pronto, ele já gostava de motas, mas na altura tinha uma vida nada ligada às motas. Okay. E aos 25 decidiu começar a competir. Exatamente. A competir e a andar mesmo em motocross. Antes disso não tinha experiência. Ok. E então lá fez um negócio com uma moto de motocross e começou a correr. E eu, quando tinha um mês de idade, é o que a minha mãe me conta, fui à minha primeira corrida. Portanto, basicamente eu cresci nas corridas. Depois acabou por se traduzir numa carreira de piloto. Fiz 15 anos de campeonato nacional de motocross entre os meus 7 e os meus 22. Ao mesmo tempo que o meu pai, portanto corríamos os dois. Okay. E por isso o motocross faz parte da minha vida desde sempre. Exatamente, está aí no DNA. completamente. Vocês chegaram-se a encontrar em pista? Sim, porque a partir dos 16, eu já corri nos escalões séniores, até aos 15 estás nos escalões juvenis, e aos 16 sobes só para os séniores. Obviamente tive ali uns anos que eu corria de 125 e o meu pai de 250, mas a certa altura fizeram um formato de corridas diferente em que corríamos, havia uma manga durante o dia que podíamos correr juntos, caso nos apurássemos para ela, e pronto, e chegámos a cruzar em pista. Chegou a acontecer. Quem ganhou? É assim, ganhava eu, mas tinha também muita preocupação de onde é que estava o meu pai, se estava tudo bem. Preocupação não é que andasse toda a corrida a pensar nisso, obviamente, não é? Mas o meu pai, na altura, não nos podemos esquecer, o meu pai tinha 40, 41, 42, não é? Para o motocross, apesar de hoje em dia as carreiras serem bastante mais prolongadas do que era antigamente, mas na altura ninguém corria com 40 anos. Claro. E então, pronto, eu como um jovem de 15, 16 anos estava preocupado se o meu pai tinha caído, se o meu pai ainda estava em corrida, pronto. Mas naturalmente, não era naturalmente, andavam mais com o meu pai, porque, como é lógico, hoje dizer a alguém começar uma modalidade aos 25, seja ela qual for, exatamente, tu vais demorar tempo para apanhar o ritmo, não é? E eu tinha começado desde criança, claro. Não havia comparação. Ali a minha questão mesmo com o meu pai era a preocupação se estava tudo bem com ele, se não estava. Muito bem, sim senhor. Então, quando é que começaste a competir? Disseste que foi a partir dos 6? Sim, né? sim. Okay. É assim, o meu pai, a segunda
uma das outras decisões grandes que tomou foi quando a minha mãe vai para a maternidade, e isto foi mesmo assim, para ter a minha irmã, passado 7 anos, o meu pai, penso eu, por ela não o deixar ensinar-me a andar a mim de moto, o meu pai não vai de modas. E isto foi literalmente, foi outubro de 88, eu tinha 7 anos e o meu pai ensinou-me a andar de moto. Obviamente naquela altura não havia quase obrigatoriedade de iniciação com motas aceleras, então o meu pai compra-me uma Yamaha YZ50, do ano que eu nasci, de 81, portanto a moto também já não era nova, e com mudanças, portanto aquilo era aprender tudo ao mesmo tempo. A moto era uma moto de competição, portanto era mesmo uma moto de motocross, e pronto, escusado será dizer que começou por ir de encontro a uma árvore, para depois aprender a andar a meter as mudanças, não é? E pronto, e é curioso que depois tinha sempre aquele nervosismo para claro, moto, claro, mas dois tempos. Sim, a moto andava, atenção, porque as motos são leves, né? E o motor, aquilo andava bem. E ainda hoje está lá o sítio onde eu comecei a andar de moto, porque era uma urbanização onde entre um quarteirão de prédios e outro havia um espaço vazio, que estavam a começar lá a plantar árvores. Pronto. E então o meu pai foi, que era tudo relva e terra, foi ali que ensinou. Depois criou-me ali um pequeno circuito com enxada, ou seja, uma coisa de 50 ou 60 centímetros de largura. Depois mais tarde pôs uns saltos também pequeninos, e pronto, e foi assim que eu fui andando. E depois quando a minha mãe veio, eu já não me lembro, mas imagino que o mal já estava feito. O vírus já tinha sido passado. Exatamente, muito bem. E foi assim que começou com 7 anos. Muito bem. Ou seja, a tua mãe, quando ia para as competições, levava o filho, levava o esposo. Sim, depois com a minha irmã, o que aconteceu é que acabei. O motocross passou um tempo a ser um tempo mais eu com o meu pai, né? Porque, claro, como é lógico. Mais essa ligação. Pronto. E depois isso traduziu-se no tempo. Mesmo quando o meu pai corria, a minha mãe não ia sempre. O meu pai levava um amigo, a minha mãe não ia sempre. Eu também era pequeno. Claro. Ou seja, fui à minha primeira corrida com um mês, mas certamente não ia a todas as corridas. Sim, claro. Os meus pais, desde muito cedo, trabalharam por conta própria e, portanto, a vida profissional deles só dependiam deles, né? Não tinham um patrão, não dava para faltar, tinham que lá estar todos os dias. E o meu pai e passou a ser a minha infância, a minha juventude. Tenho histórias a contar com o meu pai, de viagens de fins de semana, porque foi mesmo uma passagem mais do que o normal. Ou seja, os pilotos com quem eu corria iam às corridas onde estava a nossa categoria. Ora, se o meu pai corria e havia fins de semana que eu não corria, mas ele corria, o que é que acontece? Eu ia às minhas e às dele. Exato. Depois o meu pai mais tarde passou a vender produtos nas corridas, porque não havia nada, ou seja, partias uma manete de embreagem, o teu fim de semana podia estar feito. Então o meu pai começou a perceber que havia essa falha. E começou a vender, ou seja, mesmo quando eu não corria e quando ele não corria, o meu pai, se visse que havia uma prova, se fosse onde fosse, se compensasse, obviamente, ia lá só para vender. Claro. Portanto, eu não quero exagerar, não consigo quantificar, mas eu diria que em 52 fins de semana, eu diria que 35, 40 fins de semana, nós estávamos numa pista de algures. Se não fosse a correr, era a treinar. Exato. Se não fosse a correr ou a treinar, era o meu pai a vender. Portanto, isto para dizer o quê? Era tudo motocross. Tudo o que não era a minha escola, era o resto da minha vida era motocross. E, portanto, passou a ser um tempo mais para mim e para o meu pai. Praticamente em exclusiva. A minha mãe não ia, porque lá está, pronto, vinhamos tarde das corridas. À segunda-feira a minha mãe assegurava a abertura do negócio, porque nós obviamente tínhamos tido aquele fim de semana, pronto, e tinha que haver ali aquela rotina de lavar as motas e voltar a pôr tudo pronto. Por isso foram anos muito intensos. E eu ainda tenho muito disso, mas naquela altura foram anos muito intensos, muitas viagens, muitos quilómetros, muitas aventuras. Exatamente. Podes contar aí algumas peripécias que tinham acontecido, assim, que te lembras assim
Sim, de cabeça. Olha, o meu pai, quem o conhece, sabe que essa paixão está-lhe na pele, ou seja, toda a gente consegue perceber que é a paixão do meu pai, o motocross. Então, a uma certa altura, eu tinha 15 anos, e o Motocross das Nações, que é o maior evento que existe de motocross no ano, ia-se fazer em Jerez, em Espanha, no autódromo, mesmo dentro do autódromo. Desenharam uma pista lá nos montes que tem no meio do autódromo, neste caso do circuito de Jerez, e era perto. E eu não sei como, não havia internet, não havia nada, estávamos em 1996. Certo. E eu devo-me ter virado para o meu pai e devo ter pedido para ir. E era sábado. Ora, o Motocross das Nações, ou qualquer corrida internacional, é disputada em 2 dias. Portanto, a ires, vale a pena ires logo na sexta, né? Claro, Mas eu lá devo ter chateado. E arrancamos, não sei a que horas da noite, mas não sei, se ao jantar ou algo do género. E lá vamos nós, na Ford Transit, que o meu pai tinha. E o meu pai vai à loja e carrega a minha moto. E eu não percebia porquê. Ok. Eu só queria ir ver os norte-americanos naquela altura. Agora também, há poucos no Mundial, portanto a oportunidade para tu veres os melhores dos Estados Unidos era ali. Eu era vidrado em Supercross norte-americano e devo ter chateado. Então fizemos o caminho todo de noite. Eu não sei a que horas chegámos. E chegamos lá. Lembro-me como se fosse hoje, e essas memórias ficam mesmo connosco. Certo. E chegamos e o meu pai avança para a entrada do circuito, como se fôssemos entrar não para o público, para o paddock. E chegamos lá e alguém pergunta, e o meu pai diz que eu ia correr. E aquilo colou, porquê? Porque havia uma corrida de campeonato de Espanha júnior, portanto júnior devia ser para o escalão 15 anos, 16 anos, que era a idade que eu tinha, e o espanhol lá comprou a história e deixou-nos entrar e disse: vens cá de manhã buscar as credenciais. Incrível, nós entramos para o paddock, aquilo tinha um paddock das seleções e tinha um paddock dessa categoria júnior, de campeonato de Espanha. E acabámos por encontrar lá um português, estava a correr, esse estava mesmo a correr, é porque eu lembro-me também quando nos levantámos de manhã de estar lá, que é o Henrique Sousa, que era um piloto também da minha geração, e conclusão, já não fomos, isto agora pode-se contar depois dos anos todos, claro que não fomos buscar credenciais porque não estava lá nome nenhum meu. Arrancámos para dentro do circuito, sabíamos que não podíamos voltar ao paddock, não nos ia entrar. Lembro perfeitamente, levámos uma mochila com qualquer coisa para comer, fomos para o interior do circuito e lá passámos o dia todo. E eu vi os melhores do Mundial, os melhores dos Estados Unidos. Ainda hoje me arrepio a dizer isto, porque foi daquelas aventuras de tu queres, o pai vai-te concretizar isso. E pronto, e acabou por ter sorte, porque digo eu que o meu pai não sabia que havia uma corrida de campeonato de Espanha Júnior, a possibilidade, mas pronto, no limite íamos comprar bilhetes e entrar, que já lá estávamos. Mas fomos, fiquei, eu tinha uma camisola, o meu pai desde muito cedo comprava revistas estrangeiras, e então eu tinha concorrido a uma revista espanhola onde ofereciam camisolas dos pilotos de Campeonato do Mundo e de Campeonato de Espanha, e tinhas que responder por correio, portanto aquilo era antiga. E tinha várias perguntas de curiosidades daquela temporada: quem foi o piloto que ganhou o grande prémio de não sei o quê. Há coisas que tu ficas gravado. Havia um que era: qual foi o piloto do Campeonato do Mundo que foi operado ao coração? Era assim. Então, como eu tinha muitas revistas, eu acertei e ganhei uma. Passado uns tempos, isto para quem não é do tempo de internet, isto demorava muito tempo. Passado, sei lá, umas semanas grandes, lá recebi uma camisola de um piloto dos Estados Unidos e levei-a para Jerez. E tenho ainda hoje, com as assinaturas, depois como eu acompanhava, mesmo os ex-pilotos que eu encontrava no paddock que não estavam a correr, ex-lendas da modalidade, e então tenho a camisola assinada por
brutal. Foi uma experiência. O meu pai, não vou dizer sem querer, mas deu-me uma experiência naquele dia. Isto para falar de uma corrida que fomos internacional, porque se fôssemos falar de nacional, há histórias e histórias. Ficarmos com a carrinha avariada, pronto, ficar atascado num paddock e andarmos a ter que empurrar. Mas essa de Jerez foi uma oportunidade, foi uma experiência inesquecível. Fantástico. Mas será que ele já pôs a moto na carrinha já com alguma jogada? É provável. Eu não sei se ele sabia que havia corrida ou se já tinha o plano de dizer que que íamos correr para o deixar entrar. Exato. Eu sei que se alguém perguntasse, a moto estava lá. Pelo menos a moto estava lá. E pronto, acabámos por ter sorte. Exato. Obviamente já lá estávamos. A única questão ali foi que entramos para o paddock e não entramos para a zona do público, mas claro que entraríamos para a zona do público porque iríamos ver a corrida. Muito mais perto. Mas pronto, no regresso do circuito, acabámos por estar lá o dia todo, no regresso do circuito, deu para ver as tais ex-lendas da modalidade, porque depois andei lá, eles utilizaram as boxes mesmo da pista de velocidade. E portanto aquilo estava tudo bem, ou seja, não era só, não tinhas de ter acesso aos caminhões ou às boxes, porque aquilo estava, não era aberto, mas tu conseguias ver, e estava lá montes de gente, não havia... Quer dizer, não é a segurança, mas os pilotos estavam um pouco mais próximos e tu gritavas pelo nome e pronto, quando ele vinha assinava, não havia tanta regra, vamos dizer assim, não havia tanto protocolo, tanto protocolo. E foi uma das melhores histórias. A outra, se me permites, que esta foi a primeira e que marca muito o percurso depois o meu pai teve enquanto promotor da modalidade. Eu começo a correr com essa YZ50, a moto era claramente fraca ou limitada, vamos dizer limitada, em curso de suspensão, etc. Mas os meus adversários também não tinham motos melhores, portanto toda a gente corria com motos antigas, ou com motos japonesas, mas com um motor nacional. Ainda havia aqui alguma... Pronto, lembro-me que o meu principal adversário tinha uma Kawasaki KX60, mas pôs um motor Macal Minarelli. Portanto, ou seja, havia apoios de marcas portuguesas e naquela altura ainda havia ali alguma influência para isso. O que é que acontece? O meu pai pensa para ele, há motos melhores. Ora, nós tínhamos, o meu pai, desde que eu tenho 6, 7 anos, e isso também descreve muito do que eu sou hoje e do que eu faço, de trabalho mais, como aqui no MX em números, de trabalho mais jornalístico, entre aspas, sempre tive muito cedo muita informação. Certo, exato. Porque o meu pai, em vez de comprar o Record, a Bola, o Correio da Manhã, assinava revistas estrangeiras. E desde muito cedo tínhamos uma francesa, uma norte-americana, sempre. Então o meu pai sabia, porque nós víamos os testes às motos, os comparativos, etc. E o meu pai sabia que havia uma Kawasaki, que lá fora era uma Kawasaki KX60, que lá fora era a moto que toda a gente utilizava. E então, eu comecei a correr em 89 e o meu pai no final desse ano diz assim, vamos à Bélgica buscar uma moto para ti, nova. E então, mais uma vez, na nossa Ford Transit, fazer o caminho... eu fui, nem sei como é que faltei às aulas, ou se fui nas férias, não sei. Fomos, levámos um amigo do meu pai que falava francês, para nos desenrascarmos. Exato. Foi a primeira vez que passei, por exemplo, por Paris. E foi uma aventura, estás a ver, né? Tu com 8 anos de idade, naquela altura que não havia internet, que não havia nada, fazeres o caminho à aventura, 100% à aventura. E então lá fomos até à Bélgica, então hoje tenho fotos disso, do stand onde comprámos a moto, de ver os equipamentos lá muito mais modernos, os que eu via nas revistas, claro, né? Ver aquilo, né? Claro que o meu pai tinha o dinheiro para a moto, não tinha o dinheiro para o resto, portanto não valia a pena estar ali a inventar, exatamente. Trouxemos a moto, na altura, com fronteiras ainda, já fazíamos parte da comunidade europeia, da atual União Europeia, mas ainda tínhamos que parar em cada fronteira, dizer o que é que tínhamos ido fazer ao estrangeiro, lembro-me dessa parte toda. E foi uma aventura brutal. No ano seguinte
era muito mais competitivo, não é? Claro. Disputei o título até ao fim, não fui campeão da federação antiga que na altura existia, porque havia a Federação Portuguesa de Motociclismo, FPM, mas nesse ano, 1990, o ano em que eu corri com a moto, foi criada, portanto terminou uma federação e foi criada outra, a atual Federação de Motociclismo de Portugal, na altura era a Federação Nacional de Motociclismo. Ok. E então houve um campeonato da Federação Portuguesa de Motociclismo, foi o campeonato nacional, portanto, Sim. oficial, mas no final do ano, com o término de uma federação e com o início de outra, fez-se uma coisa que foi a Taça de Portugal. Ok. Foi a primeira competição organizada por esta nova federação, que ainda hoje existe, que teve só 3 provas e que essa competição ganhei. Portanto, venci a Taça de Portugal nessa altura, nunca mais houve nenhuma edição, aquilo basicamente era ali um teste à nova federação. Certo. E tinha uma clara vantagem face aos meus colegas. Na altura as motos só de acelerar ainda corriam, éramos tão poucos que ainda corríamos todos juntos e portanto obviamente a moto era um canhão comparada com as outras. Logo no arranque a moto era um canhão, e isso fez com que o meu pai viesse a ser agente da Kawasaki depois. Por isso é que eu disse que depois determinou muito o percurso que o meu pai fez. Ok, muito bem. Sim senhora, então e como é que depois, bem, já abriste aqui um pouquinho o jogo, mas como é que nasceu aí também o teu projeto aí do MX Números, que foi aí que eu comecei-te a seguir, então fui apanhando, depois fui ver quem é que estava por trás aí do MX Números. Como é que nasceu isso aí? Um pouco também, se calhar já me disseste que tinhas muita informação, não é? Exatamente, pronto. É assim. Mas sentiste a necessidade de começar a partilhar essa informação? Eu quando parei de correr em 2002, e felizmente não foi por nenhuma lesão, não foi por nada, foi por decisão própria, já estava a tirar o meu curso. Já estava a tirar o meu curso e pronto, chega àquela fase em que queres ter a tua vida, né? Queres começar a estabelecer-te profissionalmente e naquela altura entendi que não era compatível. Não era compatível e já tinha... Sim, já tinha a noção que não é um desporto barato, já tinha muito mais a noção que o meu pai gastava muito dinheiro para nós corrermos. Obviamente ele ia correr, eu também ia, portanto não íamos para as corridas só por minha causa, não é? Mas pronto, decidi parar. E a única certeza que eu tinha naquele momento é que eu queria continuar ligado à modalidade. Claro. Isso eu tinha claro na minha mente. E então tive a oportunidade, e ainda hoje tenho a felicidade de dizer que há pessoas que ainda me dão oportunidades de eu fazer coisas diferentes e que eu nunca pensei alguma vez fazer. O MX em Números nasce da tal informação que eu sempre tive, ou seja, sempre tive um olhar muito como fã. Okay? E eu via isso porque eu mesmo enquanto corria, não devia dizer isso explica muito dos meus resultados, mas eu nunca ia deixar de ver as outras corridas onde eu estava, ou seja, o meu entusiasmo era tanto de eu competir como de ir ver a seguir a corrida que vinha a seguir das classes superiores para ver quem a ganhava, as lutas, etc. Portanto, eu sempre fui muito fã, muito adepto da modalidade e notava isso até com colegas que corriam comigo. Eles saíam da pista, desligavam, ou durante a semana não ligavam, e nós quase podíamos ter uma biblioteca ambulante nas corridas, porque eu levava as minhas revistas e o meu núcleo de colegas mais próximos, quando nós chegávamos às corridas e depois de pôr a carrinha, a box toda orientada, eles vinham, o que é que tens aí esta semana para nós vermos? E então, cresci com aquilo, ainda hoje devoro fotografias, ou seja, todo o pormenor, seja da técnica do piloto, seja das marcas, ou das marcas que ele publicita na moto, do equipamento, das cores, tudo isso sempre me fascinou muito. Então sempre tive um olhar se calhar mais jornalístico, e eu vou sempre usar as aspas no jornalístico, porque eu não sou jornalista, ok? Sobre isso. E a informação sempre andou lá. O meu pai sempre foi uma pessoa muito à frente do seu tempo. Esta questão das revistas pode parecer um pormenor, mas não era hábito, pelo contrário, não era? A meio dos anos 80, alguém assinar uma revista estrangeira, quer dizer, eu nem imagino o trabalho que o meu pai tinha que ir ao banco pedir um cheque
em moeda estrangeira, neste caso em dólares, mandar o cheque para os Estados Unidos numa carta, pronto. Era complexo. Era preciso ter vontade para ter, para ter aquilo e renovar anualmente, porque de onde nós somos não havia quiosques com esse tipo de revistas. Em Lisboa provavelmente haveria, ou nas zonas mais urbanas. Mas além disso, o meu pai sempre teve outra coisa, que foi os vídeos, também lá em casa. Ou seja, o meu pai ia pedindo, esta é a parte que eu já me lembro, nós tínhamos sempre, havia empresas estrangeiras a vender, imagina, uma cassete de vídeo, quem não sabe o que é uma cassete de vídeo, pesquisa no Google, para estas gerações mais recentes, mas era o que nós tínhamos, não tínhamos YouTube, basicamente, então, exatamente, era VHS, e então havia editoras, nomeadamente inglesas, que faziam, imagina, uma cassete com todo o campeonato do mundo daquele ano. Tinhas um pequeno resumo de todas as corridas. E o meu pai, por via dessas revistas estrangeiras, sabia que isso existia e ia mandando vir também isso. Depois, mais tarde, nós não tínhamos antena parabólica, mais uma vez consultem no Google, que era a forma de teres acesso a canais de televisão estrangeiros. E o meu pai ia pedindo aos clientes, isto eu já me lembro, clientes que ele sabia que tinham, para gravarem quando vissem corridas de motocross, na Eurosport, havia um canal alemão que era a DSF, que eu penso que ainda existe também, e havia alguns canais franceses, então o meu pai ia pedindo, dava-lhes as cassetes em branco, as cassetes que nós comprávamos no supermercado, cassetes virgens, exatamente, e eles gravavam, era mais uma fonte de informação. Certo. Era eu sempre a consumir aquele conteúdo, a ouvir os comentários, a ter atenção aos comentários. Que isso também depois é outra parte que eu hoje pratico, a parte do comentário, o Campeonato Nacional de Motocross. Os comentários, as motos, os pilotos, tudo aquilo me chegava às mãos. Exatamente. Claro que não havia os recursos infendáveis que tem hoje o YouTube, portanto aquilo era finito, portanto se eu tinha 5 cassetes eu só tinha aquilo para ver, mas vias. Isto levou a quê? Que eu muito cedo conhecesse muito quem era o campeão do mundo, quem eram os principais pilotos, tudo isso. Então quando eu deixei de correr, graças a Deus tive logo a oportunidade de manter ligado à modalidade. Primeiro pela federação, ou seja, agora vou-te falar de vários papéis que antes de chegar ao MX em números, mas cronologicamente para eu não me despistar. O que é que acontece? No meu último ano de corridas, há alguém que me diz que ia fazer uma corrida de supercross na sua terra, e então era preciso fazer uma pista. E um certo dia essa pessoa liga-me, ele era na altura o speaker do Campeonato Nacional de Motocross e de Supercross, portanto era quem ia comentar para o público, e ele diz-me, vem ter comigo e diz-me, olha o terreno, vou-te mostrar aqui o desenho do terreno e tal, olha o terreno vai ficar assim, vamos pôr tudo plano, e já tenho a pessoa que vai desenhar a pista. E eu já, quem é? És tu. E então eu desenhei uma pista, porque mais uma vez, o que é que tinha tido influência? De ver tanta coisa em revistas e depois em vídeo, tinha uma noção. Exatamente. Que era um salto duplo, um salto triplo, como é que o desenho das pistas era mais ou menos feito, tinha alguma sensibilidade, e era piloto, portanto, também tinha depois a sensibilidade do andar lá dentro, não é? Claro, exatamente. E então, desenhei essa pista. Ora, desenhei uma pista diferente, de Supercross, portanto, na altura... Em Portugal praticamente não havia pistas com duplas opções, ou seja, em que tu podias saltar, imagina, tens 5 saltos, saltar triplo-duplo, ou saltar duplo-triplo, ou saltar duplo-duplo 1. E eu criei ali, o espaço era muito confinado, isto foi o Supercross da Bica em 2002, em Bica é uma pequena localidade em Alcobaça, e então andei a construir a pista com o senhor da máquina, ou seja, tinha um plano com as medidas dos saltos, uma coisa muito... tosca, muito amadora, ou seja, eu tinha as medidas que eu pensava que eram, porque eu não tinha onde ir, as pistas não tinham um padrão, ou seja, tu ias a uma pista, era um clube que organizava, tinha a pista feita à sua maneira. O que é que havia? Na federação havia alguém que ia ver as pistas,
com pilotos que iam testar e homologava a pista, ou seja, dizia a pista estava em condições, mas na verdade não havia um padrão. Certo. E então aparece lá eu com um papel, com medidas, com saltos, e lá consegui concretizar aquilo, dizendo ao senhor da máquina retroescavadora, faça mais para cima, mais para baixo. Depois a rampa, eu tinha a noção como piloto, que era, não pode atirar tanto para o ar, tem que atirar mais para a frente, e então andámos ali, eu estudava, portanto eu estava no meu curso e nesse ano tive a sorte que as aulas já eram à noite, portanto tinha o dia, já estava nos últimos 2 anos da licenciatura, e então fiz aquilo. Muita gente achou piada à pista, inclusivamente os pilotos. Okay. Porque havia essas opções, a pista era muito apertada, porque o terreno era pequeno, mas tinha as opções de ultrapassagem ainda assim. Porquê? Okay. Porque se eu tivesse uma melhor opção que tu numa determinada reta, numa sequência de saltos, fazia a diferença. Exatamente. E aquilo ficou. E quando eu decido deixar, o Alfredo Castro, o meu grande amigo Alfredo Castro, que na altura era o presidente da comissão de motocross da Federação, diz-me assim: Jorge, tu vens para a minha equipa da comissão de motocross e vais ficar com as pistas, ou seja, vais tu às pistas antes das corridas acontecer. Portanto, esse tal papel da Federação de homologação passou okay. Para mim. Eu não ia a todas as pistas, mas fazia grande parte delas. Pronto, isso fez com que depois outros clubes me chamassem para construir pistas, portanto sempre que era preciso refazer uma pista por inteiro, chamavam, portanto também andei a percorrer o país. Ou seja, tornaste aí a referência aí na sim, construção só por ter ideias diferentes. Exatamente. Claro. E pronto, e obviamente depois fui afinando a questão das medidas, não é? Porque depois com a experiência claro. E ouvindo os pilotos, eu tinha deixado de correr há pouco tempo, portanto ainda era eu o primeiro a experimentar as pistas, porque quando a coisa acabava, quando acabávamos de fazer a pista ainda era eu a experimentar, e cometi muitos erros no início em termos de medidas, mas pronto, graças à opinião de todos, e era uma altura em que penso que as pessoas sentiam que algo estava a mudar e toda a gente estava muito virada. Foi uma altura que eu senti mesmo as rivalidades, não eram as rivalidades, mesmo aquela coisa de o dizer mal agora. Comigo foi sempre ao contrário, foi, okay. Pá, Jorge, olha, ali à saída da curva, acho que deixaste pouco espaço para nós acelerarmos, já percebemos que tu querias que nós fizéssemos triplo, mas só dá para fazer dupla, pá. Pronto, e fomos aprendendo com isso tudo. Há também um obstáculo no Supercross que é os whoops, que são várias lombas seguidas, que demorou a acertar com as medidas, disso, mas isto tudo para dizer o quê? Que foi a primeira experiência que tive após correr. Okay. Estive na comissão de motocross durante 10 anos, não foi sempre na homologação das pistas, porque entretanto comecei a trabalhar, só consegui ir às provas ao fim de semana. Depois estive na parte técnica, tirei o curso de comissário técnico da FIM, sempre que o Mundial vinha cá a Portugal, eu estava nas verificações técnicas. Okay. Pá, isso também me deu experiência de tocar nas motos de fábrica para o teste do som. Okay. Pá, pequenas coisas que tu dizes assim, mas eu estou aqui e está mesmo a acontecer, aquelas experiências. Certo. Uma que eu não me esqueço foi em Águeda, a Aprilia bicilíndrica. A Aprilia fez uma bicilíndrica para motocross, porque na altura, ainda hoje seria revolucionário, né? Sim, na altura aquilo era um conceito completamente. Pá, e no teste do som, a FIM, isto talvez 2006, 2007, a FIM já estavam a restringir os decibéis, e então pá, aquilo era muito rigoroso, não estava acima, já não sei quanto, 112, penso eu, 112 decibéis, 112, 114 penso eu, que ainda era alto para os padrões de hoje. E aquilo era coisa, e a Aprilia marcou porque era uma moto diferente, e nunca tinha ouvido só aquela moto, não é? Ouvia no meio das corridas, mas e ouvir só tudo calado em Águeda, no crossódromo, e aquela moto, o barulho diferente, isso e as outras motas de fábrica, mas a Aprilia ficou marcado porque era uma moto muito, muito diferente. Portanto, tive essa experiência. E depois em 2010, 2011 deixei a comissão, tive ali uns anos afastado, e em 2012, 13 afastado, e há 1 ou 2 corridas por ano ver, só como adepto. Exato, só para ir ver, para matar um pouco o vício. E em 2015 pensei para mim,
eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não estou bem, ou seja, não estava bem parado. Estava a faltar qualquer coisa. Porque durante estes anos mesmo afastado, havia uma corrida, eu estava a ver o online, não havia transmissão em direto, mas havia o volta a volta, portanto para tu veres quem vai à frente e quem não vai, e eu estava sempre a ver o Facebook. Eu não sei desde quando tenho Facebook, mas o Facebook há de ter aparecido entretanto, ou eu hei de ter Facebook, não sei, 2009, 2010, e ia postando algumas coisas, tipo quando acabava a corrida, a imagem da classificação, ganhou o X, ganhou o fulano, ganhou outro. E eu pensei para mim, tenho que fazer algo, para matar este vício. Tenho que fazer algo concreto. E então, voltando atrás à forma como surgiu a ideia, foi mais uma vez os vídeos e as revistas. Ou seja, em 1996, vou recuar muito no tempo, mas já vais perceber porquê. Em 1996, no Campeonato Americano de Supercross, deu-se a maior série de vitórias de sempre, que ainda hoje mantém o recorde. E na altura, a Fox fez uma cassete de vídeo, uma cassete VHS, por cada corrida. Eu acho que a gente recebia aquilo para 2 meses depois da corrida acontecer. Exato. Mas era a primeira vez que eu tinha acesso a todo o campeonato por ordem cronológica. Certo. Tudo o resto que eu tinha era gravações avulsas, tais que os clientes do meu pai me iam... Pronto, que eram coisas avulsas, podia ter uma corrida, não tinha outra. E não era resumido, né? Era uma cassete e era a cassete da corrida toda. Com a prova inteira. Exatamente. E com imagens do paddock e tudo mais. E porque é que isso me marcou? Porque o campeão em título, o Jeremy McGrath, ganha a primeira corrida, ganha a segunda, ganha a terceira, ganha a quarta. À quinta corrida começam a dizer que nunca ninguém ganhou 6 corridas consecutivas. E ele ganha a sexta, e ganha a sétima, ganha a oitava. E, ao contrário da cultura portuguesa, que era, eu já não vou ver provas porque ganha sempre o mesmo, lá estavam a fazer, eu jovem de 15 anos, a ver que estavam a fazer daquilo um mega acontecimento. Exato. Que é, os que iam ao estádio para ver quando é que ele perdia, e os que iam ao estádio ver a história a acontecer, que era, será que ele consegue ganhar mais uma e aumentar este recorde? Exatamente. E isto pode parecer ridículo, se calhar aos olhos de alguns, mas foi o que eu fiquei gravado. O que eu fiquei, eu assim, então, mas cá dizem que é uma seca porque ganha sempre o António Oliveira, o César Peixe, o Luís Serra, o Paulo Gonçalves, e lá ele é uma estrela. Os estádios ainda enchem mais, não é? Porque devia ser o contrário, não é? Exatamente. Devia ser na minha visão na altura. Exatamente. Mais uma vez, para quem nos está a ver, não havia internet, ok? Portanto, nós tínhamos estas pequenas referências aqui e ali. Não se falava de como é que eu ia dizer? Os americanos falavam em recordes, mas mais ninguém, as revistas que o meu pai comprava francesas, não se falava em recordes de vitórias, falava-se de títulos, mas não havia ali estatística muito envolvida. Certo, e os norte-americanos... Era tudo muito primitivo também. Exatamente. E os onde se calhar não havia registros tão fiáveis, claro, não é? Claro. Porque nos Estados Unidos o motocross é uma modalidade muito mais recente do que na Europa. E o Supercross ainda mais. O primeiro Supercross nos Estados Unidos realizou-se em 1972, ok? Já havia pelo menos 2 décadas de campeonato do mundo motocross, portanto também acredito que fosse por aí. Mas os americanos, percebi depois que fazem isto com outras modalidades, que é este registro da história, dos resultados e tudo mais. E depois fui eu ver a posteriori. E então aquilo ficou marcado. E isto pode parecer ridículo, mas foi assim que aconteceu. Quando eu na universidade aprendi a trabalhar com Excel, ok? Porque a minha geração só teve computador aos 17, 18 anos. Exatamente. Pensei para mim, isto dá para eu reconstruir os resultados do passado no Campeonato Nacional. Porque Exato. Eu quero saber quem é que é o piloto que ganhou mais corridas, quero saber quem é que ganhou mais vezes corridas consecutivas, Exato. Quero saber quem é que foi mais vezes campeão. Eu tinha 18 anos, ok? E comecei, então o que é que eu fiz? A Federação Nacional de Motociclismo, hoje FMP, tinha um anuário
que desde o primeiro ano existia, era onde vinham, portanto, os clubes filiados, as moradas, os telefones, não havia internet, exatamente. Onde vinham os calendários do ano seguinte, e onde vinham as classificações do ano anterior. Claro. Pronto. E então o meu pai, como fã da modalidade e como obcecado da modalidade, guardava todos os anuários, porque era um livro que nos mandavam quando tu tiravas a licença desportiva. Okay. Mandavam-te a licença e mandavam-te o anuário. Okay. O anuário tinha muito mais informação. Tem os regulamentos, pronto, estava-me a falhar do mais importante. Okay. Vinha lá o regulamento para o presente ano e os resultados do ano anterior. Então o que é que eu fiz? Uma coisa muito simples. As tabelas têm prova a prova, tem pontuação da primeira manga e da segunda manga, então eu entrei no Excel e reconstruí as classificações. A compilar aquilo tudo. Exatamente, ou seja, na prova A, um fez 20 pontos na primeira manga, 15 na segunda, dá 35, o outro fez, e ordenava depois no Excel, olha, esta prova ganhou o tal. A segunda, e então, ora, isto foi em 99, a Federação tinha iniciado em 91, portanto eu reconstruí naquela primeira fase 8 anos de história. Okay. Pai, lembro perfeitamente do Alfredo Castro, que mais tarde me convidou para ir para a comissão. Foi ele que me arranjou os 2 anuários que o meu pai não tinha. Na altura o meu pai falhava 2. Okay. E ele deve ter achado super estranho na altura, nunca falei com ele sobre este assunto. Pai, eu era um miúdo de 15 anos e o Alfredo já devia ter 40 à vontade na altura, portanto deve ter achado estranhíssimo um puto de 15 anos pedir. Eu queria 2 anos. Pronto, exatamente. E então ele não me trouxe o livro, eu pedi-lhe só as cópias das páginas do motocross, ok? E então lembro perfeitamente ele levar. E pronto, e isso começou, consegui tirar conclusões, também tinha um interesse que era, eu corria, também queria saber onde é que eu estava naquele ranking, digamos assim, ou como é que eu me podia comparar. Fui buscar resultados do meu pai também, não é? Com isto, e fiquei com esses dados para mim. E então todos os anos a única coisa que eu fazia era atualizava as classificações. Não tinha ainda compilado em número de vitórias nem nada, eu só fazia todos os anos prova a prova, o prova a prova. Os pontos, tudo. E as classificações completas, do primeiro ao 20º ou quem pontuasse. Okay. Porque o anuário dava-me essa informação. Em 2015, o que é que eu pensei? Bem, eu tenho aqui, na altura, já 25 anos de história neste Excel. Tenho aqui dados para fazer um trabalho. 2015, é importante referir que o trabalho jornalístico era feito sobre as modalidades já era muito pouco. Ou seja, eu cresci, o meu pai tem todas as motojornais no sótão, ainda hoje, todos os jornal Duas Rodas na altura. Para quem está a ver, chegou a haver 3 publicações semanais de motos. Havia motojornal, sim, o jornal Duas Rodas, que era um jornal mesmo em formato de jornal, e a Motosprint, que era uma revista, penso que do grupo Motociclismo, mas semanal. A Motociclismo era mensal e a Motosprint era semanal. Okay. E as revistas tinham um fotógrafo em cada corrida, um jornalista em cada corrida. O trabalho era, ainda hoje, eu pego numa revista e o trabalho era bem feito. Tu tinhas as declarações do primeiro, do segundo, do terceiro de cada categoria. Sim, é tudo muito complexo. Portanto, se tu quiseres hoje voltar atrás no tempo, o trabalho e quiseres saber como é que foi uma determinada corrida e o que é que disse o vencedor, é brutal. E fotos da própria corrida. E 2015 já não havia, já toda a gente tinha desinvestido de estar presente na competição. Pronto, e infelizmente é uma realidade ainda de hoje, é o que é. Mas muitos órgãos estão mais virados para o comércio e indústria do que propriamente para a competição. Digamos que a competição não vende, digamos assim. E então, pronto, o Facebook pareceu-me ser uma plataforma que eu conseguisse utilizar para fazer um trabalho jornalístico, digamos assim. Os números eram a desculpa perfeita para eu fazer esse trabalho. E porquê? Porque não me dava quase trabalho nenhum. Ou seja, exato, eu da minha vida pessoal e profissional não teria que sacrificar muito, porque basicamente o que é que eu no MX em números vou buscar? Uma curiosidade sobre a corrida. Portanto, o tempo que eu invisto não é ir ver quem foi o autor da volta mais rápida, não é? O tempo que eu invisto é quem ganhou, o pódio,
quem é o líder do campeonato, e pronto, se houver depois vitórias consecutivas e tudo mais, ajudar. E depois o lado das marcas, não é? Se uma corrida não tiver sido interessante pelos vencedores, se calhar consigo dizer que foi a vitória número 50 da Yamaha na classe MX2. Ou seja, para mim é uma muleta para eu conseguir continuar a transmitir este gosto pela modalidade. Quando digo que é uma muleta é porque é-me fácil produzir informação com base nisto. Exatamente. E pronto, depois tu acabas por ganhar um olho crítico. Tu hoje, se estiveres atento a um jornal televisivo, muita notícia é estatística. No desporto, então, é o golo número tal, a defesa número tal do guarda-redes tal. Ou seja, se eles quiserem, dão-te números para falar do defesa, para falar do avançado, não é? Sim. E eu comecei a pensar que dá para fazer o mesmo no motocross. Eu tenho essa informação. Pois, tens a base toda. Exatamente. E pronto, resumindo, o MX e Números nasce de tudo isto, ok? Quase como uma... É assim, o motocross para mim é um dos pontos de equilíbrio da minha vida. Certo. Okay? É um dos escapes. Há quem diga escape, eu não acho que seja a palavra certa. O equilíbrio é mais a minha... Tive um dia complicado. É uma maneira de descarregar, certo. Não é? Exatamente. De uma maneira positiva. Porque, e tu és o exemplo disso, quando nós estamos nas coisas pelos motivos certos, vale sempre a pena. Sim, vale sempre a pena. Mas acima de tudo é preciso que alguém faça. Exatamente. E o que me levou mais até começar a página foi: mas ninguém fala disto. Exato. Mas ninguém quer mesmo olhar para isto. É que eu estou aqui a ver uma coisa que se calhar, não vou dizer que mais ninguém estava a ver. Exatamente. Não, estou a dizer, numa corrida. Epá, eu vi, então, mas este piloto voltou a ganhar. Então, ninguém fala nisto. Exato. Percebes? Certo. E então foi um bocado por aí. Por isso, o que o desporto precisa, o motociclismo precisa, é de quem faça o que fez aqui o Diogo, que é pôr as mãos à obra, fazer as coisas, fazer pelos motivos certos, tentar fazer o melhor. Sim, exatamente. Porque não há trabalhos perfeitos. E até quando fazemos de forma amadora, claro, sem dúvida. Não há trabalhos perfeitos. Mas esta é toda a história que levou a criar o MX e Números. E depois, passado 10 anos depois, daqui estamos nós a falar nisso, por haver, como é que eu ia dizer, esta necessidade ainda. Eu talvez, não vou dizer que talvez abrandasse, mas o facto de mais ninguém fazer desperta em mim aquela necessidade, não é necessidade, mas aquela mas não vou dizer angústia, mas energia, mas ninguém está a olhar para isto. Exato. O piloto ganhou a sua primeira corrida de sempre. Exatamente. Um exemplo. Mas ninguém vai falar deste piloto, não é? Ainda mais para hoje, e eu ainda vivi o motociclismo de muitos apoios, não é? Da Galp, das marcas se envolverem. O tempo das vacas gordas. Exatamente, de um grande prémio de Portugal ser patrocinado por uma marca, uma petrolífera, uma tabaqueira, pronto, que hoje não é politicamente correto a ter eventos apoiados por esse tipo de negócios, mas era o que havia na altura, eram as marcas que se envolviam. Sou do tempo de um grande banco português apoiar uma seleção no motocross das nações, ou seja, e tudo hoje isso não há. Hoje eu diria que, eu não vou dizer que é preciso mais esforço para fazer para estar no motociclismo, para competir no motociclismo, do que era antigamente, porque as motos sempre foram caras, certo. Os equipamentos sempre foram caros, os pneus sempre foram caros, né? Cada altura com os seus valores. Exato. Mas se calhar hoje os pilotos merecem o mesmo reconhecimento dos de antigamente. E às vezes alguns comentários que eu tenho nos posts de como é que tu ousas comparar este piloto com o outro. Imagina, eu digo que foi a vitória número 25 deste piloto e vou aos meus riscos ver quem é que tem 25 vitórias, e o que é que eu digo? Igualou o número de vitórias
normalmente para a minha geração, o piloto antigamente é muito melhor e foi uma personalidade muito maior no desporto do que esta atualmente. Mas eu só falo de números. Claro. E 25 é igual a 25, ok? E é factual. É factual, exatamente. E não é comparar gerações. Claro. Se tu me perguntares, e eu já andei aqui nesta conversa muito para trás e para a frente no tempo, não é justo comparar gerações. Não é justo. Claro. Ponto. Claro. O piloto de hoje, na moto do piloto antigamente, se calhar perdia com o outro. Provavelmente perdia. Mas ele hoje é tecnicamente muito mais avançado do que o de antigamente. Mas por uma coisa, porque o de hoje também tem acesso a muito mais informação do que tinha o de antigamente, que Portugal ainda era mais isolado, não é? E nos desportos motorizados ainda mais. A técnica, as peças, não é? Eu estou aqui a falar, não se ofendam os pilotos dos anos 80 e dos anos 90, que provavelmente tinham um acesso a muito bom material. Não estamos a dizer isso. O que eu estou a dizer é, não se podem comparar gerações. Mas o gosto que me dá ir à procura da fotografia desse piloto dos anos 80 ou 90 para ter uma foto daquele tempo mesmo, e ir ao sótão do meu pai buscar a dita motojornal ou o que for, onde está a foto ou uma foto, é muito maior do que a frustração de ver alguns comentários. Porque é mesmo eu dizer assim, olha a minha geração, olha, lembram-se disto? No fundo é o que eu estou a transmitir. Exatamente. Pronto, isto tudo para dizer que o MX em números a intenção é essa, é continuar a falar dos atletas, porque eles merecem e porque eles continuam todos, do primeiro ao último, continuam a merecer que se fale neles. Acho que sim, exatamente. E acho que é um belíssimo projeto. Eu falo por mim, eu nunca fui muito ligado ao motocross, sempre fui mais ligado à velocidade. E agora acompanho sempre o motocross através do teu não sei, do Rúbrica, não sei como é que a gente pode falar. Uma página no projeto, Facebook, é uma página no Facebook. Exatamente, esse teu projeto. Vejo sempre, uma coisa que eu também acho curiosa é que tu falas muito das estatísticas, né? Este piloto ganhou X vezes, já não sei o quê, não sei o que mais. Acho isso muito interessante. E acabo por, se calhar eu e tantas outras pessoas acabam por se aproximar mais do motocross também por isso, e acho que só isso vale a pena, né? Só isso vale a pena. Portanto, acho que estás de parabéns e espero que continues muitos anos. Obrigado, porque obrigado. É um trabalho muito... É bom, acho que sim. E acho que, como tu disseste, faz falta, não há ninguém a fazer isso. E aí até em mais modalidades. Até em mais modalidades. Pois, e falando da modalidade que tu acompanhas mais... eu não vou dizer que não conheço, porque obviamente a referência do Miguel Oliveira, do Ivo Lopes, faz com que apareça mais informação, mas, e não sei até que ponto alguém fazer um trabalho mais próximo sobre a atualidade da velocidade nacional é possível ou viável ou não, mas o que eu faço, qualquer um pode fazer. Claro. Okay? Porque, e aquilo que tu fazes, que é, e voltando ao ponto, é alguém meter as mãos à obra, fazer um trabalho sério e o melhor possível, e o mais profissional, mesmo sendo amador, o mais profissional possível, claro. E com isso ajudar a que se fale de outros talentos. Exatamente. Que a velocidade possa ter. Se bem que aí, comparando o motocross, acho eu, comparando o motocross aí com a velocidade, acho que no motocross tens muito mais pilotos, há muito mais pilotos, a velocidade é mais um nicho, digamos, não é bem um nicho, mas há mais... Há menos intervenientes. Imagina, se não houvesse agora talvez o Miguel Oliveira lá fora, não abrir jornais, a falar de motas, no motociclismo. Isso é sem dúvida alguma. Pronto, infelizmente. Infelizmente. E o motocross, felizmente, nós em Portugal até tivemos muitos pilotos internacionais que levaram a nossa bandeira lá fora. E acho que há muito mais quantidade de pilotos. Sim, isso pode. Até dentro de motocross, dentro do motociclismo, tudo é caro, mas nós temos, o nosso Portugal tem muita serra, muita mata. É mais próximo do utilizador, provavelmente. Fácil, sim. Inserir isto no motocross, no todo o terreno, digamos assim. Começar, sim, é verdade. Atualmente só temos dois autódromos e já está um aí já está a querer fechar os track days.
é verdade. O que acho que vai castrar um pouquinho mais, mas pronto, enfim, é o que é. Exatamente. E sim, é isso. Acho que, como tu dizes e bem, acho que às vezes mais vale feito do que perfeito. Mais vale regaçar as mangas e vai-se afinando. Mas acho que sim, acho que faz falta esses projetos. E pronto, mais uma vez, espero que continues aí durante muitos anos a trazer essas noticiasitas. Salvo, sim. essas notícias com um grande primor. Portanto, acho que sim, acho que pode deixar aí os parabéns. Obrigado. Com o projeto. Obrigado. Também já falaste aqui, já está aqui na nossa horinha. Deixando só aí já onde é que a gente pode encontrar aí a malta que queira ver aí o MX Números, o teu projeto, onde é que pode encontrar? A página no Facebook é MX em Números, e no Instagram não tenho página de MX em Números, tenho a minha, que é Jorge ROJR, em que eu partilho sempre num lado e noutro. E pronto, e também estou nos comentários do Campeonato Nacional de Motocross, onde deu para cruzar estas informações para ter comentários mais ricos. No YouTube é os tuas... No YouTube, sim. No YouTube, no canal da Federação de Motociclismo de Portugal, FMP Moto TV, é o nome do canal no YouTube. Já é algo que faço desde 2021. E o que eu consegui, ou o que eu levo também são estes mesmos números, ou seja, durante o comentário, mais uma vez é uma muleta, né? A corrida está a ser menos interessante. Claro. Felizmente temos vindo a trabalhar e a Federação tem feito a Comissão de Motocross da Federação de Motociclismo de Portugal tem feito um esforço para ter uma equipa de produção que ajuda a inovar a transmissão. Não estou com isto a dizer que é a melhor transmissão do mundo, mas não tenho problemas em dizer que, em termos de conteúdo, tem muito boa qualidade, ok? E porquê? Porque a equipa que atualmente faz a produção e que fez a produção nos últimos 2 anos, não vou dizer que não olha a meios, mas tem investido em ter meios. Se é preciso mais uma câmara, tem-se mais uma câmara. Já houve provas em que tivemos um drone também a filmar. E depois, da minha parte, enquanto estou a comentar, criamos uns grafismos com os tais números que eu tenho, certo, e que vão dando algum conteúdo. Claro. Por exemplo, consigo dizer durante a corrida quantos pilotos já venceram mangas este ano. Pronto, e mais uma vez, pode estar a dar o piloto na imagem, mas eu com isto estou a conseguir falar de outros 3, 4 ou 5 claro, que estão em corrida. Claro, okay? Claro. O objetivo e a intenção é exatamente a mesma. E também voltar a recordar os do passado, porque quem venceu mais corridas, claro, quem teve mais pódios, as marcas também valorizar a presença das marcas. Isso é algo sim, que às vezes nós que estamos envolvidos na competição quase queremos ou quase que sentimos que é uma obrigação das marcas manterem-se envolvidas. Mas se alguém puder também ajudar a dar-lhe alguma visibilidade, por pouco que seja, eu vou-te dar um exemplo. Eu partilho uma estatística no Instagram e menciono a marca, não é? Tu podes-me dizer, ninguém na marca vai olhar para, ninguém no importador português daquela sim, marca vai olhar para aquilo, nem vai partilhar. Mas isso não é o objetivo. Se alguém lá ver que foi mencionado, que venceram uma corrida, e muitas das vezes é bom não esquecer que alguns pilotos vencem por essas marcas e não têm apoio da marca, ok? Exatamente. Mas se nós dermos essa visibilidade essa também, ênfase, né? Essa ênfase à marca, e as redes sociais têm essa vantagem que se deve explorar, que é, tu também consegues chegar a mais pessoas do que antigamente a Motojornal. A Motojornal tinha uma tiragem, não sei, de 20 mil. Chegava a 20 mil, não é? Exatamente. Hoje, com as redes sociais, tu sem querer, não é? Podes chegar a muitas mais. E por isso, dar essa visibilidade às marcas, também nas estatísticas, também o faço durante durante os comentários. Ou seja, a equipa tem estado envolvida e acompanhado ali um bocadinho as minhas ideias, às vezes um bocado fora da caixa, que é agora
que é que me dizem? Aparecer um grafismo. Então lá construímos um grafismo que é igual para todas as estatísticas. Mas depois também sentes que tudo também tem que andar ao mesmo ritmo, não é? Eu vou dar uma ideia. Um piloto aparece a ser entrevistado porque venceu a corrida, não é? Se ele quer dar visibilidade, isto é o meu olhar analítico sobre as coisas, ok? Claro. E isto tem feito também com que a gente tente ter ideias diferentes para as transmissões em direto do Campeonato Nacional Motocross. O piloto devia ter alguns dos seus principais patrocinadores nesta zona, Expostos, porque é a zona que aparece. Óbvio. E tu às vezes vês que os principais patrocinadores, isto é um mero pormenor, mas se caminharmos neste sentido de alguém reparar nisto, claro, e no ano a seguir um piloto que é candidato ao título ou candidato às vitórias tiver esse pormenor, vai dar outro retorno, vai ter, quanto mais não seja um clipe de 10 ou 15 segundos para pôr nas suas redes sociais, claro, e para dizer à empresa que o apoiou, olha, aqui está, olha, eu ganhei e apareceu, claro, aqui a tua imagem. E até para poder as próprias marcas poderem utilizar isso também, não é? Exatamente. E o benefício próprio. Exatamente. Ou vir a dizer, olha, nós temos este piloto correu neste fim de semana com aqui com as nossas marcas. Exatamente. Sim. Ou ao piloto para no ano a seguir dizer assim, olha, eu este ano gostava de ter um maior apoio da parte da vossa marca porque ganhei 5 corridas, não é? Claro que nós estamos a falar aqui numa dimensão pequena e isto não é traduzível em euros, não é? Pronto, como é lógico. Mas, mais uma vez digo, não impede que por mais pequeno que seja o nosso desporto, ou mais e que o número de intervenientes não seja muito elevado, que não se faça o melhor trabalho possível, certo, porque isso é possível. Certo. Eu tenho para mim, e a vida deu-me oportunidades depois de deixar de correr, a vida não, pessoas no motocross deram-me oportunidades que eu nunca pensei ter. Nunca pensei de fazer um trabalho de escrever algo sobre... Nunca pensei. E muito menos comentar. Claro. Mas há algo que eu digo que provavelmente muitos não concordam. Se há uma coisa em que nós podemos ser tão bons quanto o campeonato melhor organizado em todo o mundo, eu acredito que é na promoção. Podemos não ter a mesma qualidade, a mesma quantidade, mas nós podemos promover, ainda mais com as redes sociais, tão bem uma corrida quanto, não vou falar dos Estados Unidos que é outro nível, mas de alguns países europeus. Um exemplo claro é o Brasil. Nós temos tido portugueses a competir no Brasil e tu vês as transmissões do Campeonato Brasileiro e quando os portugueses foram para lá, arrisco dizer que eram quase os únicos estrangeiros que lá estavam, mas eles trabalham bem a promoção. Tu vês uma pista cuidada, vês a publicidade, tu consegues ver, a publicidade está em quantidade e está nos sítios certos, a transmissão televisiva, a transmissão no YouTube, além de ser gratuita e portanto muita gente poder ver, é cuidada, tem entrevistas aos vencedores. Quando aparece o vencedor tem um painel atrás que tu vês, claro que não é como a MotoGP ou como a Fórmula 1 em que está ali um quadrozinho todo bonito, mas está lá, está a aparecer lá quem deve aparecer e quem apoia. E é o Campeonato do Brasil, que agora, portanto uns anos mais tarde, nem para lá os portugueses, está a contratar franceses, está a contratar americanos, ingleses para irem para lá correr. E isso tudo hoje em dia... Vai levar a competitividade. Exatamente, e isso tudo hoje em dia não vou dizer que não é difícil, mas as redes sociais permitem tu divulgares muito. Sim, as redes sociais acabam por te deixar também em pé de igualdade com os melhores. Não é? Exatamente. Se os outros conseguem fazer uma imagem boa, tu também consegues, não é? Exatamente, e quando eu digo a promoção é tudo o que está à volta, não é só a publicidade, é tudo, é o piloto poder se promover ele próprio por filmar um treino, fazer conteúdo regular para as redes, publicar conteúdo regular nas redes sociais, e eu tento fazer o papel, como tu estás também a fazer o teu, que é acrescentar algo à modalidade. Exato. E nos comentários mais uma vez os números são uma muleta, mas
na minha visão, muitos que vêm, se calhar nem se apercebem, ajuda a criar conteúdo. Ok? A criar conteúdo. Se alguém quiser tirar clipes da transmissão, um piloto tira e pode, por exemplo, publicitar que, olha, igualei o piloto Flantal, estou muito orgulhoso porque nunca pensei igualar, um piloto foi referência neutral, não é? Certo. Prestigia-se a ele, os outros, e o trabalho da equipa de produção da transmissão e aquele pormenor já acrescentou valor a alguém. E pronto, esta é outra vertente em que estou envolvido. Começaste a questão pela parte de como é que as pessoas podiam aceder aos conteúdos que eu produzo. É a página e é também a parte dos comentários do campeonato Nacional Motocross. Ok, muito bem, sim senhor. Okay. E pronto, acho que ficamos aqui, conhecemos aqui a tua história, Verdade. Quase aqui do princípio ao fim. Começaste muito novo, né? Verdade. Também, o teu pai também era pilotaço. O teu pai também está ligado continua, não é? Sim, o meu pai Já vi que ele teve uma homenagem. Exatamente, pronto. O meu pai foi o primeiro piloto a atingir a idade máxima que é permitida para ter uma licença desportiva em Portugal no motocross, pelo menos falando do motocross, não sei se noutras modalidades terá havido, que eram os... Eu sabia que havia de limite. De 55 anos. Ok. Ou seja... Nem para os veteranos? Não. No Campeonato Nacional. No Campeonato Nacional o máximo é 55. Depois, no Regional é 60. O meu pai também esgotou essa parte do regulamento. E hoje tem 69 anos e continua a andar de moto. Pronto, não tem possibilidade de fazer corridas em Portugal porque por causa da questão da idade, mas ainda continua a andar de moto. E o meu pai não podia deixar de referir isto, porque esta foi outra parte em que eu estive envolvido, que era ser diretor de corrida das provas que o meu pai fez. Ou seja, o meu pai em 2000, só para teres uma ideia, não havia pilotos juvenis. Okay. Ou seja, havia, não quero mentir, 4 pilotos juvenis em Portugal de motocross. O Campeonato Nacional só tinha 4 pilotos. Okay. E o meu pai foi perante a Federação dizer que qual era o problema que ele achava que existia. Na altura permitia-se que tu alterasses a ciclística de uma moto de 60 cm3 ou de 65 já na altura. Então o que é que os melhores faziam? Adquiriam 85 cm3 e colocavam nesse quadro um motor de 65. Okay. O que é que ganham com a moto de 85? As rodas são maiores, nos buracos passas mais rápido, suspensões, maior curso, etc. E o meu pai andou durante anos a dizer à Federação: o desporto ficou tão caro porque um piloto da frente que tivesse 2 motos tinha que ter duas. Isto chegou a acontecer, atenção, não estou a falar de ficção. Tinham 2 85, 2 65, não é? Portanto, era caríssimo iniciar, não é? Estava-se a afastar, estava a secar ali a fonte, porque o pai cujo filho entrasse sabia que automaticamente estava batido por todos os outros, não é? Claro. E por uma questão monetária, se quisermos. E o meu pai insistiu, mas como é um homem de fortes convicções, em que a maior qualidade ao mesmo tempo é o maior defeito, que é quando pensa que tem razão, vai em frente. Então o meu pai disse: então vocês, eu estou a sugerir isto e a identificar que este é o problema, e estou a pedir que me deixem colocar esta ideia em funcionamento, que é limitar, toda a gente tem que correr com as motos como elas vêm em termos de ciclística. E não quiseram acreditar no meu pai, né? E então o meu pai o que é que faz? Em 2000 cria um campeonato regional. Na altura o Troféu Romoto. Um campeonato, na altura era um troféu. O Troféu Romoto. Só com 2 classes. Os séniores e os juvenis só de motos aceleras. Portanto, não era permitido motos com mudanças. Eram 50 cm3 aceleras. PWs, ainda havia a Honda QR e KTMs. E iniciou o campeonato com 10 pilotos juvenis. Penso que até foram mais. Ora, era o dobro do campeonato nacional que era o oficial, né? De um escalão mais pequeno, né? E hoje
o meu pai deve ter o orgulho, eu já lhe disse que ele deve ter esse orgulho, de ter sido aí que nasceu o Paulo Alberto, aí que competiu o Hugo Basaúla quando voltou ao motocross, depois de ter estado emigrado no Canadá, quando voltou a Portugal e ao motocross, participou nesse campeonato. Claro que não participavam só em exclusivo, ok? Certo. Mas o Paulo Alberto foi mesmo a primeira corrida que ele fez na vida dele, foi do campeonato do meu pai. O Diogo Ventura, que veio a ser um dos melhores no Enduro, com vários títulos de campeão nacional. Só para falar de alguns, esse campeonato durou 14 anos, 13 anos, 14 anos. Ok. Esse troféu, né? O troféu remoto. Mais tarde, o meu pai passou para ter o campeonato sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal, já em 2006, 2007, portanto fez ali 5 anos de iniciativa privada pura. Certo. Ok? Onde era o meu pai... 5 anos até conseguirem interiorizar que era uma ideia competitiva. Sim, exatamente. E ganhadora. Porque, atenção, nós nessa prova tivemos... Em Portugal leva-se muito tempo. Sim, mas nós nesse primeiro ano, nós tínhamos presenças nos séniores de 60 a 80 pilotos, coisa que no Campeonato Nacional não acontecia, e nos miúdos, nos escalões juvenis, neste caso na classe infantil, tínhamos então os 8, 10 pilotos. Isso foi outra parte da minha vida no motocross, não é? Que, portanto, tudo dependia de nós éramos os promotores, ou seja, basicamente o meu pai tinha uma coletividade, uma associação que queria fazer uma corrida, o meu pai ia lá antecipadamente trabalhar a pista e deixar tudo em condições, e depois chegávamos nós no sábado de manhã, pôr publicidade, organizar as verificações técnicas e documentais, cheguei a fazer cronometragem, porque no início não tínhamos equipa de cronometragem, não havia orçamento para isso, portanto eu fazia cronometragem à mão, coisa que também o Alfredo Castro, que veio depois mais tarde, aliás nesta altura já me tinha convidado foi antes, só depois é que me convidou para estar na Federação, foi ele também que me ensinou, portanto ter os resultados totalmente feitos, não tinhas tempos, não é? Mas tinhas a ordem da classificação, e foi uma experiência também lidar com temperamentos, não é? Pois. Porque quando estás a tomar decisões de desclassificar um, penalizar outro, há com esses temperamentos, e isto tudo com 18 anos de idade, dá-te ali outra perspectiva. Por isso, esta foi outra fase, eu não queria deixar de falar nisto, porque foi um marco importante que ainda hoje reconhecem. A Federação também teve um importante papel de há 2 anos ou 3, ter dado ao meu pai um diploma de mérito no motociclismo nacional, e ainda bem é merecido, porque, como eu dizia há pouco, foi um homem à frente do seu tempo, e essa teimosia levou-o a provar pela maneira mais dura para nós, não é? Porque tínhamos que pôr tudo... Era pôr a mão na massa. Exatamente. Mais fácil seria aproveitar a estrutura que o Campeonato Nacional já tinha e ir por aí. E isso levou a que nascesse muitos dos talentos atuais, mas acima de tudo pôs a andar em pista muita gente que só o fazia ao fim de semana, porque o campeonato era totalmente amador, e o meu pai na altura também foi disruptivo numa coisa: não podiam participar os melhores do Campeonato Nacional e do Campeonato Nacional de Enduro, ou seja, havia os melhores não estavam lá. Posso dizer que, passado uns anos, ele já não estava debaixo destas regras. O Hélder Rodrigues fazia as corridas do campeonato do meu pai para treinar para o Dakar, porque já não competia a tempita no campeonato nacional, não ficava nos 5 ou nos 10 primeiros, mas isto para te dar um exemplo de que, e não ganhava. E o Hélder não ganhava as corridas do meu pai, ou seja, havia amadores que apareciam lá bons. Estou a falar aqui do Hélder, não estou a dizer que eram melhores que o Hélder, não é isso que eu estava só a dar um exemplo. Certo. De pilotos que aproveitavam a iniciativa que o meu pai tinha para competir e para fazer motocross. O Hélder nunca fez, houve ali um ano em 2002 que fez praticamente tudo, fez muitas provas, mas nunca fez campeonatos completos de motocross, e no entanto aproveitava. O Mário Patrão foi outro dos casos, sempre que tinha a oportunidade vinha correr, e portanto o meu pai criou um palco para nascerem novos valores, criou um palco para o amador que no campeonato nacional nunca ninguém iria falar dele, ali ganhava ou ficava em segundo. Exatamente. E no primeiro ano, loucura das loucuras, o prémio era uma moto, uma Kawasaki KX 250, para correr no ano seguinte. Ou seja, o meu pai tinha uma equipa oficial da Kawasaki, ou seja, éramos a equipa oficial da Kawasaki, Romoto Kawasaki,
e então o piloto ganhou a primeira edição, ganhou um lugar na equipa para o ano seguinte com uma moto emprestada, portanto uma moto cedida para isso. Portanto, na altura, hoje dizer isto, este tipo de iniciativa, na altura já era de loucos, hoje se calhar ainda mais, mas o meu pai mais uma vez deu-me outra experiência. Exatamente. Que foi gerir uma corrida e ajudar a crescer também e a ver outra parte. Hoje eu vou ver uma corrida, ou estou a comentar uma corrida, e sou sensível a todos estes diferentes papéis que já desempenhei, não é? O do piloto, o do dirigente da corrida que vai ter que penalizar alguém porque alguém quebrou as regras, o do assistente que está ali a sofrer por estar a ver os cronometristas. Exatamente, os cronometristas também, e até os fotógrafos às vezes. A equipa de produção da transmissão vai muito tem aderido às minhas ideias, então nós temos pequenos truques, não tendo uma estrutura enorme, nós temos pequenos truques combinados entre nós para ir buscar a luta pelo sétimo lugar. Eu combino com eles, digo, eu vou estar atento aos tempos, certo. Por exemplo, tu vês uma corrida, o MotoGP não é exemplo porque tem vários dados, a tabela tem vários dados, mas a tabela de resultados, uma vez tem a volta mais rápida, outra vez... no nosso caso, mas a maior parte das transmissões de motocross, o que é que tem? Tem a diferença de tempo para o primeiro, portanto, quando tu vês número, nome e vezes os segundos, e é os segundos para o primeiro. Certo. Ora, cá em Portugal, como há uma grande disparidade de nível, o primeiro muitas das vezes começa rapidamente a dobrar pilotos. Pois. Ou seja, tu na tabela ias começar a ver muitos a dizer uma volta, menos uma volta. Então o que é que arranjamos? Na nossa transmissão aparece a diferença para o anterior. Certo. Okay? E a diferença para o anterior é mais uma muleta primeiro, mais um truque. Porquê? Eu consigo ver, olhando para a tabela que toda a gente está a ver na transmissão, onde é que há uma diferença mais curta. Certo. Então a corrida não está interessante para o primeiro e para o segundo. Eu começo a dizer, o principal motivo de interesse da corrida é a luta entre o número 72 e o número 830. E começo a ouvir o produtor logo a dizer à malta das câmaras, ou às câmaras, tenta apanhar, exatamente, e depois vou dando dicas. É um piloto de Yamaha, moto azul, e isto só para dizer que às vezes alguém vê a transmissão e eu estou a dizer, é o piloto que vê na imagem com o equipamento branco e vermelho. Eu estou, ao mesmo tempo é para identificar, porque nem toda a gente que está a ver... Exatamente. Mas ao mesmo tempo ajuda a quem está a ver que não conhece o piloto, certo. E tu estás a ver 2 ou 3 na imagem. Eu não posso partir do princípio que tu sabes quem é o Luís Outeiro, não é? Claro. Pronto, então arranjo mais uma forma de identificar. Com isto estou também a dar dicas a eles e nós, mais uma vez, com poucos meios, e se fizermos as coisas pelos motivos certos, consegue-se fazer um trabalho, e com esta mentalidade do desenrascanço português, consegue-se fazer um trabalho muito importante. Bem, sim senhor, fantástico. Com isto já ultrapassamos o tempo, mas... Não acredito, tranquilo, também não tem que ser rígido. Exatamente. Mas pronto, é isso, muito bem. Olha, ficamos aqui com uma belíssima entrevista, conhecemos aí o teu percurso, tu conheces aí o motocross da A a B, né? Ainda agora explicaste isso muito bem. E pronto, olha, gostei muito ter-te cá. Eu também. Estás de parabéns também por esta iniciativa. Obrigado. Eu consumo podcast em todas as viagens que faço, mesmo durante a semana no trabalho. Certo. E uma das coisas que me deixa um bocado frustrado é não ter conteúdos em português. Sim. E da nossa realidade para... Quando eu digo consumir, estou a utilizar um termo, pronto, os podcasts que ouço às tantas dizem assim, isto pode ser feito em português com pessoas que nós conhecemos. E estás de parabéns porque eu tenho assistido a todos, tenho conhecido um exemplo, a Apex Store, o Bruno Gomes da Motojornal não conhecia, o Fernando Neto já conhecia. Fernando Neto já conhecia, já tiveste cá a Rita Vieira, que acompanha em termos de resultados, mas houve coisas que ela disse que eu não sabia. A Diana Murta, que também é piloto de motocross, aí que às vezes na correria... De vez em quando postas aí também. Exatamente, e na correria do fim de semana, na verdade, eu estou isolado na caixa dos comentários. Também. Como? O Ricardo Freire. Exatamente. O Francisco... Galrão?
Não. O Francisco Galrão também não conhecia, aproveitei para conhecer o Francisco das Suspensões. O Batista. Francisco Batista. O Francisco Batista correu no campeonato do meu pai, no troféu do meu pai. Okay. E o Francisco Batista ia, eu não sei, ele devia ter 12 ou 13 anos, acompanhar um amigo dele, que devia ser ele que tinha mota. Okay. Acho eu, pela história que ele te contou, acho que ele ainda não tinha mota. Sim. Ia acompanhar, porque esse amigo ia, que era mais velho, ia comprar peças ao meu pai. Okay. E o Francisco Batista, se ele vir isto, ele vai se lembrar, ia à loja do meu pai e era onde eu conhecia. Mas pronto. Faço um clipezinho. Exatamente. E isto para dizer que o facto de estares a dar a conhecer outra parte das pessoas é muito importante. E lá está, não é nada que não se faça lá fora, mas a diferença entre o que se faz lá fora e o que se faz cá é alguém ter a iniciativa de pôr as mãos à obra e fazer, basicamente. Exatamente, é isso mesmo. É isso que se resume. Por isso estás de parabéns também. Obrigado. E obrigado pelo trabalho que fazes. Ora é essa, obrigado. Que devem-te agradecer, devem tentar colaborar contigo para que ele continue. Pois, sim, tem que ser. Portanto, isso também é importante. Também não preciso que me apoiem, só que me deixem fazer. Sim, quando eu contribuir é os atletas disponibilizar, os atletas ou quem tu convidares disponibilizar-se para... E não arranjarem entraves, que já é muito bom. Isso mesmo. Mas pronto, é isso mesmo. Olha, fantástico, não soube desse pormenor do Francisco ter corrido aí nessa iniciativa do teu pai. Fantástico. Já é também curioso o Francisco Galrão falar entre o narrador e o comentador. Porque eu estás um pouco nessa... Exatamente, porque ele estava a dizer aquilo assim, pois às vezes eu devia estar a ser narrador e nos comentários do Campeonato Nacional de Motocross e se calhar devia estar a fazer comentador, ou o que queríamos ter era outra pessoa lá. Exatamente, não é? Exatamente. Pronto, e ele tem essa, e achei curioso e aprendi isso com ele, porque ele dizia que qualquer um consegue narrar, certo, mas nem todos conseguem comentar, porque já é preciso perceber da coisa. Ele inclusive falava que há jornalistas que conseguem comentar qualquer coisa, né? E o comentador já não. Por isso tenho aprendido também tenho aprendido e tenho conhecido muita gente que não conhecia. A ideia é essa, é trazer aqui também a história das pessoas, conhecer, claro. Conhecer várias vertentes dentro das duas rodas, não é? A ideia é essa, é mesmo isso. Pronto, ainda bem, fico contente. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado nós por vires e pronto, fico contente que tenhas para já que sejas um assíduo, exatamente, que vejas aí todas as entrevistas e que vais aprendendo, que esse também é o objetivo. Ok, pronto, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Tchau.